na verdade, quando diz, vai encontrar, vai brigar. Não é brigar, nós estamos aqui, né, logicamente, para debater aí o lado técnico, tem um lado político do governo, tem um lado do executivo, então a gente aqui tentar minimizar e encontrar esse equilíbrio entre servidores e o executivo estadual. E eu trouxe essa contribuição aqui, que eu gostaria de passar, está numa cópia simplória, mas, com certeza, o secretário poderá acompanhar. É um livro de fundos de pensão do Ministério da Previdência. Aqueles dados que eu mostrei ao senhor, é porque nós estamos acompanhando aqui, e aí nós temos que corrigir dentro do site do Ministério da Previdência dados que estão errados, porque aqueles dados que eu comentei com o senhor foram tirados dentro do site do Ministério da Previdência. E eu queria passar isso como uma contribuição aí para que a gente mantenha um diálogo permanente com o Tribunal de Contas do Estado do Ceará e o Ministério Público. E, por fim, só para perguntar, que o senhor disse que o déficit não é um fator determinante, né? Para nós, ele realmente não é mesmo. Mas qual é a justificativa para mexer, então, no atual modelo, que exatamente está baseado em cima do déficit? É essa a pergunta. Muito obrigada. Então, vou pedir ao secretário que possa dar uma repassada nas insatisfações aí de respostas. Acho que o capitão Wagner, o vereador Wagner falou, a Ana falou. Bom, eu quero ser muito correto com relação a essas coisas. O vereador saiu, então ele só responde se quiser, porque quem perguntou tem que ouvir. Aqui está ficando se quiser perguntar, fica até o fim para ouvir. Então, quem quiser ouvir, o secretário está aqui. Igualmente, como todos nós somos todos muito ocupados, né? Então a gente tem que respeitar o tempo alheio. Então o secretário vai... Vamos terminar esse bloco aqui, o secretário vai falar, parece que a Jerusa fez umas perguntas, não se sentiu contemplada, ele pode fazer uma avaliação, já se sentiu contemplada, e o que foi colocado pelo Edilson, pelo Marcelo e pela deputada Helena Novaes. Muito obrigado, deputado Sá. Muito obrigado, deputado. Bom, o Marcelo pontuou aqui quanto custará, que não foi mencionado. E aí, deputado, eu estou procurando ser o mais didático possível e responder do modo mais claro, não tentando convencer ninguém, mas tentando buscar nós juntos aqui o melhor entendimento possível. Então, o Marcelo falou que não havia sido mencionado o quanto iria custar essa transação. Eu mostrei, Marcelo, ele está aí? Eu, Marcelo, eu mostrei um gráfico aí que ele mostra exatamente, dá uma noção desse custo aqui. Dá uma noção desse custo, ou seja, se nós não fizermos nada, ok? Aí eu vou também, deputada, eu vou corroborar com a senhora nas palavras que proferiu aqui para o deputado Sarto e vou tentar também, falando isso, tentar responder um pouco quando a senhora perguntou, então, o porquê, né, qual seria a justificativa disso aí. A gente tem aqui dois cenários, tá, que eu mostrei na apresentação. Esses dois cenários, ele mostra de modo muito claro o seguinte: se nós não fizermos nada, é a linha azul. É o cenário atual. Nós teremos aí até... Pois não. Pagar a luz aqui para... Pois não. Pagar a luz para... Cadê o... Isso aqui. Veja só, linha azul por que eu falei aqui, por que o corte é 2048, certo? Eu falei que a partir de 2048 nós passaríamos a ter um resultado claro, tá certo? Desse momento histórico, e eu falei que a gente vive agora. Se a gente não fizer nada, o nosso déficit, os nossos pagamentos, o desembolso, vai correr conforme essa linha que está aqui projetada. Em a gente fazendo, existe o quê? Um boom que é absolutamente controlável e controlado no primeiro momento, que vocês podem ver que a diferença maior ela vai estar por volta aqui do ano de 2030, tá certo? Aonde isso vai impactar em a gente não fazendo nada
e a gente tomando essa medida atual, algo em torno de 350 milhões de reais ao ano. Ao ano. É o que está aqui. Aqui a gente está na casa dos 3 bilhões, aqui a gente está na casa dos 3 bilhões e 500 milhões, saindo do atual patamar nosso aqui de 1.957, que é em 2013, ok? Então, na curva onde mais se diferencia, ele vai ter aqui, certo, um gap por volta do ano 2030, em torno de 350 milhões de reais. E aí vamos aqui. Quando chegar, por que o impacto substancial é depois de 35 anos? Porque em 35 anos, a gente vai passar a ter um dispêndio, por ponto de vista do Estado, menor em fazendo agora do que não fazendo. Que é exatamente esse corte. Agora, aí é que entra o aspecto estratégico desse momento e da visão de longo prazo. E aí está o DNA da proposta do governador Cid. Por isso que eu falei que a gente não estava pensando em nós outros aqui. Nós estávamos pensando nas próximas gerações. Porque a partir, meu caro deputado Carlos Romano Marques, deputado Eliane Novaes, do ano 2048, se nós não fizermos nada, aí sim, começa o grande diferencial. Aqui sim, você tem uma alteração bastante significativa, tá certo? E a diferença é bastante vultosa quando a gente chegar aqui no ano de 2080, que foi aonde a gente fez esse cenário. Então, se a gente não fizer nada, até 2048, o Estado não vai gastar absolutamente mais nada do que ele gastaria em a gente fazendo. Mais nada. Contudo, se não fizermos, aí sim, a partir de 2048, não tem no mundo quem segure. Não tem no mundo quem segure. Então é por isso, Marcelo, é por isso, deputada, que a gente tem necessariamente que fazer. Porque o sistema de repartição, por mais que ele seja, obviamente, e é um sistema solidário, ele é um sistema que não tem sustentabilidade. Porque a gente não pode entender que a gente, hoje, economize algo que vai ser utilizado para uma despesa futura que possa ser pior do que a gente pagar uma dívida pretérita. Não pode. Não pode entrar na cabeça da gente. O que é melhor, do ponto de vista básico do nosso dia a dia, a gente pagar uma prestação de uma coisa que a gente já comprou e consumiu lá atrás, ou a gente juntar dinheiro e comprar algo futuro, à vista? Numa relação simples é a mesma coisa. Obviamente, não pode ser mais razoável a gente pagar hoje uma dívida do passado do que a gente juntar hoje um dinheiro daqui para frente. É aí que é o grande diferencial. É nesse corte. É nesse corte que é 1º de janeiro de 2014. Tudo que vier a entrar não vai pagar mais o para trás. Vai juntar para pagar o da frente. E aí eu explico, Marcelo, essa incoerência que você falou. Certo? É exatamente a partir desse corte que a gente resolve. Aí você falou assim, esse dinheiro vai para onde? Né? Se referindo aí à Previdência Complementar. E aí eu quero também fazer uma outra reflexão com vocês. Quem ganha até um 459 não muda nada, ok? A não ser porque vai pagar, vai contribuir para a sua própria aposentadoria, o que é obviamente muito mais salutar. Para o que quem ganha além, se de algum modo a entidade fechada de previdência complementar que o Estado venha a criar, ou a adesão, eu queria só pedir para a gente baixar um pouquinho o volume, por gentileza. Eu vou só pedir isso, eu teria a maior alegria de escutar você, mas se você falar, e o pessoal que está lá atrás, eu estou tentando responder, aí o pessoal não vai conseguir entender direito. Então, vamos lá. Quem ganha até 4,59 não vai alterar nada, ok? No novo é a Previdia, vai alterar apenas do ponto de vista que ele vai contribuir para a sua própria aposentadoria. Aí, a Previdência Complementar, você perguntou, para onde é que vai esse dinheiro? Duas opções, ou vai ser administrado por uma entidade fechada, ou o Estado aderirá ao Prev Federação, que é a entidade nacional. Agora, vamos lembrar o seguinte, a Previdência Complementar, ela é algo, pessoal, compulsório ou ela é algo facultativo?
facultativo. Ok, deputada? Então, a previdência complementar, a gente só faz se a gente quiser. Se não quiser fazer, não faz. Se você quiser, eu estou falando que é uma opção. Se você quiser pegar, tá certo? E não quero correr o risco nenhum. Não quero. Vamos supor que você entenda que haja. Porque eu estou dizendo que são entidades fechadas e públicas. Mas se você quiser pegar, ao invés de contribuir, você depositar numa caderneta de poupança, você pode fazê-lo. A previdência complementar é mais uma opção que o Estado dá, porque passou a existir o corte dos 4.159. É algo facultativo e não compulsório. Só para ficar muito claro com relação a esse assunto. O Edilson falou aqui do servidor público, não são números, né? Precisam ter a garantia futura. Edilson, cadê o Edilson? Edilson, eu estou absolutamente irmanado, engajado com você nas suas palavras. E jamais ninguém falou algo diferente. E tudo que a gente está discutindo aqui, a gente tem esse objetivo comum. A gente pode divergir de eu entender que a gente fazendo esse aperfeiçoamento agora vai garantir esse futuro aqui. Você pode entender que é melhor fazermos de outra maneira. Aí é natural. A gente diverge no campo das ideias. Mas acredite, o nosso objetivo é absolutamente comum. Nós queremos garantir, do ponto de vista futuro, que as contribuições sejam pagas e as aposentadorias e as pensões sejam absolutamente honradas. Tá? Com relação à ressalva que você fez, do ponto de vista legal, é porque houve só uma pequena confusãozinha aí. Porque o regime básico já tem o teto dos 4.159. Então, realmente estava correto o que a gente colocou e depois a gente pode explicar para você aqui. Mas realmente estava correto, é porque tem como o Fundo de Previdência Complementar só é para quem excede os 4.159, então realmente não há nenhuma contribuição para quem tiver aposentado nesse novo sistema para o que excedeu os 4.159. Bom, a deputada falou do deputado Sarto, eu já corroborei com ela nas palavras, falou também sobre a justificativa, né, deputada Eliana Novaes? Eu também, quando comecei a me apresentar, a explanação agora, tentando elucidar esses pontos, também me reportei esse assunto. E a senhora falou também, deputada, com relação ao TCE. E eu quero dividir com a senhora que o Tribunal de Contas do Estado tem exigido isso do Poder Executivo. O Tribunal de Contas do Estado tem exigido que a gente faça esse equacionamento. Então, fica à disposição, deputado. Eu tenho aqui a inscrição do deputado Carlos Mano. Ninguém mais me mandou um papelzinho aqui, mas a gente pode, não sei se vocês são 17h39, a gente pode imaginar se quiser fazer uma nova rodada, ou então o deputado fala e depois se não tem mais inscrição, o deputado Carlos Mano. Primeiro, eu quero agradecer aqui a deputada Eliane, que permutou o tempo comigo. Eu sou hipertenso e nesse corre-corre esqueci de tomar o propanolol e a pressão disparou. Eu mandei o Glauquinho pegar para poder... É incrível. Passou da hora, dispara. Obrigado, viu? Cadê o professor? O Edilson. Mas o professor dele deu as aulas erradas. Com certeza. Pois deu errado, eu mostro aqui. Vou mostrar, mas vou mostrar matematicamente, sem nenhum problema. Iane, eu vou lhe mostrar por que existe déficit. Eu peguei o seguinte, eu peguei 3 blocos para estudar. Eu peguei a União Europeia, que são 28 países, e li toda a previdência deles e estudei com profundidade 6. Peguei o bloco dos Estados Unidos e não fui para
Porém, porque aí não tem sentido, né? E peguei o Brasil e peguei o Ceará. E aqui vamos... Isso aqui é uma coisa que, como vocês já perceberam, nós queremos é nos aproximar do que for melhor para todo mundo. Porque eu também vou me aposentar, as minhas filhas vão se formar, vão se aposentar, vão trabalhar, os meus netos. Então, por que eu iria jogar contra? Para quê? Não tem lógica. Viu, Ana? O problema dos Estados Unidos foi o seguinte. Na década de 30, que houve a Grande Depressão, que quebrou a Bolsa e houve o maior período de estiagem nos Estados Unidos, que foi 30, 31, 32 e 33, o presidente era um homem chamado Frank Delano Roosevelt. E ele saiu da economia do Adam Smith, onde o mercado resolve, e como estava quebrado, ele veio para a economia keynesiana, que é onde o Estado atua em determinados segmentos que o empresário comum não pode atuar. Então, foi o que ele fez. Ele criou o chamado New Deal. Foi o grande plano de recuperação da economia americana, isso em 1935, certo? E, no mesmo ano, ele criou a Previdência Social Americana, que não tinha como dar prejuízo, não é? Para falar um português bem simples. Ora, se não tinha, o americano estava trabalhando em várias frentes por causa do New Deal. Ou seja, ele criou a Previdência e começou a acumular numa exponencial, porque não tinha ninguém aposentado, a Previdência era nova, os itens que ele colocou davam uma... É o caso do Tocantins, pronto. Mas eu vou lá, porque ocorre que de 35 até 45 deu tudo bem. Mas de 45 a 65 aconteceu o que eles chamam de baby boom, quer dizer, a explosão demográfica de muita gente. Então, o que foi que se observou? Se observou que o Estado americano começou a incentivar a iniciativa privada, dos dois grandes institutos, tá? Que é o chamado 401K, porque o instituto privado ele é criado por lei da Casa Legislativa. Não é qualquer empresário que pode colocar o instituto. Então, tem dois grandes institutos lá, privados, que é o 401K. Por que 401K? Porque é o artigo e o parágrafo da lei que criou esse Instituto de Previdência particular. E o outro é o IRA, que é eu não sei falar inglês, mas o Sarto me disse aqui, que é uma conta individual do aposentado, certo? Preste bem atenção. Por que é que hoje os Estados Unidos têm a maior média desses países que eu falei? O aposentado americano, ele ganha em média... Ô, professor, graças a Deus você chegou. Sente aí. O americano ganha em média, viu? R$5.000 mês, em média, que eu transformei... Não, eu transformei tudo para real para a gente poder, né? Fazer a comparação. A França, o francês ganha em média R$500. Eu vou já dizer por quê, tudinho. A Itália ganha em média 2.500. O Reino Unido ganha em média 1.500. A Espanha, em média, 600. A Alemanha não deu tempo para eu fazer, que é muito complicado, não deu tempo. E Portugal, hoje, o aposentado tinha que dar, se fosse no rigor da matemática, o que está aposentado tinha que estar devolvendo dinheiro. Portugal, né? Você diz, por quê? Não, eu estou falando aqui cientificamente. E aceito qualquer tipo de pergunta. Não, eu estou fazendo um panorama. Eu disse, ó, eu estudei todo o conteúdo do maior continente, que é o europeu, mais civilizado, mais histórico e tudo. Estudei a Previdência Americana, a brasileira e a cearense. Eu não estou aqui para... Está aqui, tudinho, ó. Mas aí eu não botei porque dá um desvio padrão muito grande. Se você pegar a Irlanda, Suécia e Suíça, doutor, aí... Não, você tem que pegar as coisas. Eu sou curioso.
Mas Portugal é muito diferente daqui? Não, peraí. Portugal é muito diferente? A Espanha é muito diferente? A Itália é muito diferente? Oh, não existe, mas isso é coisa caduca para nós, terceiro mundo. Não, mas vamos aqui. Se vocês quiserem a explicação, se não... Só para contribuir, porque eu acho que esse debate, nós podemos ter visões diferentes. Eu quero crer aqui no que falou o secretário Dardiogo, todos nós estamos bem intencionados. Então, nós não somos, a priori, adversários, inimigos de ninguém. Nós queremos chegar aqui de uma maneira inteligente a tentar chegar a um consenso. Então, o deputado vai falar, em seguida eu vou até concluir, a Ana pediu, e rapidinho, se quiser fazer qualquer breve comentário, para depois o secretário concluir. O deputado Carlos Monte termina, aí depois a Ana coloca. Olha, eu aqui não estou querendo criar conflito com ninguém, e nem desafiar ninguém, nem diminuir ninguém, e nem ser pedante ou querer ensinar nada a ninguém. Simplesmente, eu acho, como representante que eu sou, da Comissão de Constituição e Justiça, e um dos mais antigos deputados daqui, eu tenho a obrigação de, numa reunião dessa, que é fundamental para o presente e para o futuro do Estado, me preparar para poder discutir no nível aceitável. Eu acredito que a minha intenção é apenas essa. Eu pergunto, bem rapidinho, Estados Unidos, 5 mil por mês. França, 500. Por quê? Sabe por quê? Porque a França, 25% da população é aposentada. 25%. Dos 60 milhões de habitantes de idade, lógico, né? 25% é aposentado. E ainda tem o Estado Social. Só para dar um toque. Por exemplo, a jovem francesa, ela vai casar. Aí o Estado francês manda uma psicóloga para prepará-la para o casamento. São os excessos do socialismo, né? Aí a primípara, tem menino, aí o Estado manda uma segunda assistente social para ensinar aquela mãe a dar banho no bebê e trocar fralda. Está aí, quebrou. Como quebrou Portugal, como a Itália, que está há um ano sem presidente, e tem o maior déficit do mundo. O déficit da Itália são 6 trilhões, 3 vezes o PIB do Brasil. Se o Brasil pegasse tudo que ele produz durante 3 anos e guardasse, é exatamente o que a Itália deve. Então, eu estou dando esse panorama geral para a gente chegar aqui no Ceará. Ceará, e vocês podem contestar os números, né? Aqui no Ceará, você tem o ativo ganhando em média 4 mil, quase pertinho lá do americano. No Ceará, viu? No Ceará. E pode contestar o número. O inativo, o aposentado, ganhando em média 3 mil, cadê os meninos das contas? Na hora que eu errar, pode dizer. E o pensionista ganhando em média 2.500. Ora, 2.500 ganha mais do que a Espanha, que ganha 600, do que Portugal, que quebrou mesmo, que a Itália, que ganha 2.500, do que a França, que ganha 1.500, e o Reino Unido, que ganha 1.500. Números. Aí você diz, senhora, mas você não pode comparar o Reino Unido com o Ceará. É verdade. Aí é verdade, porque no Reino Unido, o aposentado, né, ele não paga ônibus, ele não paga trem, ele não paga metrô, ele não paga médico, ele não paga remédio. Aí não dá para comparar, realmente, né? Por isso que o número desse a gente não pode ser rigoroso. E mais, só paga metade, 50% do IPTU, da água, da luz e do telefone. Porque o Estado inglês, ele dá o recurso indiretamente na oferta do bom e barato serviço. Por isso que a média dele é menor, tá? Agora, aqui, para nós, quem foi que falou? Aí foi a Ana mesmo. Não, mas como é que pode ter déficit?
por isso, eu estava num rumo e tive que sair, né? Então, quando foi criado a Previdência Social dos Estados Unidos, em 1935, durante 15 anos foi uma beleza. Mas depois que veio a explosão, chamado o Baby Boom, que exatamente é a geração de 45 a 65. Aí eles começaram a se aperrear. E eu vou já terminar, viu, Sá? Hã? Créditos podres. Eu não cheguei lá ainda, não, vou chegar. Até aí não tem nada podre, até aí está tudo bem. O que foi que aconteceu? Como a Previdência americana começou a diminuir o seu lucro, o seu ativo, né? O Estado americano, sabiamente, criou, por lei, duas instituições de previdência particular, que eu falei aqui, né? Que é o 401K e o IRA. Então, você diz assim, o que é que tem a ver com quem está conversando? É porque lá, como existe uma economia muito ativa, eles dizem, o próprio americano, o homem comum descobriu que se pegasse o dinheiro dele, que ele contribui para a Previdência oficial, e aplicasse no Instituto, no final ele ganhava 2 ou 3 vezes mais. Aí você diz assim, e por que não vai todo mundo para o privado, né? Se é tão bom? Porque eles não aceitam. Porque, por exemplo, esse aqui, está os óculos, ele só aceita, os institutos privados da América, só aceita você contribuir até $10 mil ano. Você pode ganhar o que você ganhar, só aceita até ali. E o outro instituto, que é o 401K, só aceita $2 mil ano. Ou seja, qualquer americano só pode contribuir para a previdência particular com $12 mil ano. Isso foi o que freou, porque senão tinha saído todo mundo da previdência oficial e ia para a previdência particular, que tem seus riscos. Tem seus riscos. Foi o professor que falou que sei quem quebrou, não sei aonde, tem seus riscos. Na hora que você aplica o seu dinheiro, você ganha ou perde. A história mostra que ganha em 90 e tantos %. Né? Então, hein? Não. Pelo contrário, porque você não, a notícia não chegou depurada. O que ele está lutando lá é é a questão da assistência médica. É outra história. Não. Lhe garanto que não tem. O que eles fizeram, deixa eu lhe explicar. Não, eu vou lhe dizer o que foi que eles fizeram agora. Não, eles fizeram o seguinte. A partir de agora, não sei se é de 2014 também, ou 2015, todo o excesso, vamos dizer, o lucro, para ser bem simples, que der a Previdência Social americana, ela compra títulos do Tesouro Americano, certo? E guarda como uma reserva para o futuro. Se lá na frente a população aumentar demais, que é outro problema, que o rapazinho aqui falou, mas eu não estou mais vendo. O problema é que as pessoas estão vivendo mais. É um problema. Oh, minha filha, é um grande problema. Oh, meu Deus. Minha filha, eu sou cristão, não estou dizendo isso, não. Eu estou dizendo o seguinte, na França, olha, deixa eu lhe dizer, olha, na França, quando começou a Previdência, era 4 ativos para bancar um inativo. 4. Hoje, sabe quanto é? 1,6. Não pode se segurar. É nesse sentido, não é no sentido de querer que a pessoa morra. Deus me livre. Aqui no Ceará, para não ter esse déficit de 38 bi, viu, Lourinha? O que é que tinha que acontecer? Nós teríamos que ter 3 ativos para um inativo. E a nossa média é 0,8. Não tem nenhum. Meu amor. Não é problema. Não, do governo, não. Peraí.
Meu amor, não tem nada com a... Meu amor, não é isso que eu estou... eu queria- eu- difícil. Bom, como mais uma vez lembrando, nós teremos dezenas de Deixa eu só- reuniões. Eu vou deixa-me pedir, só... vou pedir não, ao... não, porque ela se zagou, deixa-me só explicar. Meu amor, olha, é o seguinte, na hora que a nossa Previdência... Só um minutinho, como é que funciona? Você paga 11%, né? O governo desconta, né, do seu, e ele contribui com 22, não é assim? 33, né? Eu não estou dizendo que não é obrigação. Certo, querida. Certo. Então, pela lógica, 33% não é um terço de 100? Não é? Então, para haver o equilíbrio, tinha que ter 3 ativos para o inativo. Meu amor. Meu amor, tá certo. a gente tinha que... Democracia é isso mesmo. Olha, meu amor, você sabe qual era... Vou pedir o Eu deputado vou Carlos encerrar, Mano, não vou encerrar. porque nós temos também a transmissão do Tempo de TV. Ah, é, né? Porque senão Eu não vai vou, ficar... mas eu depois quero a Ana conversar Paula com o queria que professor, eu secretário e concluísse. ele. Não, só eu e ele ali, particular. Teremos Entendeu? mais tempo. Eu vou encerrar só dizendo o seguinte. Só vou... Não, eu vou encerrar... Não, é porque eu vou para matemática com ele. A senhora sabe matemática? Ah, mas aprende. Então é o seguinte, o que eu quero dizer é que não há possibilidade, não há possibilidade do sistema do jeito que está, ele se sustentar. Porque a dívida, viu, senhora? Gostei da sua maneira de falar. A dívida hoje, sim, são 38 bilhões. O governo tem 3 caminhos. E encerro, viu, Sá? O governo tem 3 caminhos. Ou pega os 38 bilhões e vai lá e entrega, se tiver, não é? Ou então, porque a União, que é o governo federal, diz o seguinte, olha, se a sua previdência estiver negativa, você não recebe mais dinheiro federal, nem eu deixo mais você contratar empréstimo. Não é assim, não? Não, senhora. Não, senhora, todo mês. Deixa eu dar só essa explicação. Vou ter que interferir. Só essa explicação. Porque eu vou lhe dar um minuto. Eu vou lhe dar um minuto e vou lembrar de novo que essa é a primeira reunião. Aninha, pode ter certeza, não teremos, mais uma vez lembrando, essa matéria não tem pedido de urgência legislativa. Meu amor. Teremos discussão. Eu vou pedir o deputado Carlos Mano para concluir encerrar. e vou passar, viu, Aninha? Eu vou lhe subtrair e vou passar para o secretário, porque nós temos tempo de transmissão, senão fica a transmissão. Pois. Ana, eu vou um encerrar minutinho. só dizendo aqui para 30 a senhora. segundos só para... O FASPEC fez uma visitação hoje em todos os gabinetes e entregou uma carta. E aí eu vou sugerir aqui para o deputado Sato, que eu recebi e eu acho que os demais deputados receberam. E nessa carta há vários questionamentos colocados pelo fórum, né, e por todas essas entidades. Então, aqui já tem muitos questionamentos que não foram colocados aqui devido ao tempo. Então, eu sugiro, deputado Sarto, que quando for para a reunião de vocês, da MEMP, né, essas perguntas já estejam devidamente organizadas. O secretário já antecipou pronto. isso. O secretário já antecipou que vai tratar dessa questão na próxima reunião da... Eu queria só encerrar aqui, com um minuto, só para que a pergunta dela não fique assim. Isso é uma conta normal, isso é como uma conta da bodega, conta da casa da gente. O que é que acontece? O Estado arrecada 11% do que eu ganho, do que você ganha, e ele, que é a paridade, 1 para 2, né? Ele bota mais 2, 22. Então, 33% do que ele arrecada, se estivesse equilibrado, teria que pagar a folha dos inativos. O que ele arrecada dos ativos, a arrecadação dele, teria que pagar. Ocorre que não fecha a conta. Todo mês o Estado tem que entrar, na hora que eu errar, você diga, todo mês o Estado tem que entrar com o dinheiro do Tesouro para completar, para poder pagar os inativos. Todo mês.
Não, o Estado tem, eu tenho aqui o número. Só um minutinho, Sérgio. O Estado tem 135 mil servidores, certo? Ativos são 61 mil. Inativos são 74. Dos inativos, são 57 aposentados e 17 mil pensionistas. Então, o que se arrecada dos ativos, numa conta equilibrada e justa, deveria pagar aos inativos, aposentados e pensionistas. Só que essa conta não fecha. E o Estado tem que, todo mês, entrar com cerca de 80 milhões, salvo o melhor cálculo, para completar e pagar os aposentados e os pensionistas. É contra esse desequilíbrio. Isso aí tem mil motivos. Tem corrupção passada, tem roubalheira, tem desvio. Só um minutinho, por favor. Tem a idade, que graças a Deus, né, as pessoas vivem mais, e como vivem mais, tem um maior tempo de aposentadoria. Então, isto é que causa esse déficit. E que nós queremos corrigir para as futuras gerações e para além dos nossos interesses. Eu vou agradecer aqui a gentileza. Mais uma vez eu friso que essa é uma abertura dessa interlocução que a Casa tem. Também agradecer aqui a gentileza da deputada Eliane Novaes em reconhecer o esforço que o governo tem feito e que nós aqui dessa Casa, enquanto na liderança, tentamos traduzir esse esforço em interlocução. Evidentemente que vamos esgotar esse assunto. Não é... Já percebemos só que pelo andar da carruagem, como ele é cheio de minudências, cheio de complexidade. Então, não é fácil, né? Tem uma parte muito técnica. Quero agradecer aos deputados que estiveram aqui presentes e agradecer aos técnicos aqui que estão acompanhando, ao pessoal da Jerusa, a todos vocês que estiveram presentes, ao secretário Eduardo Diogo. Vou passar a palavra para ele concluir, já agradecendo a presença e a permanência de todos vocês. Bom, meu caro deputado líder, Sarto, eu entendo que, eu falei aqui sobre uma reunião nossa da MEMP, no próximo dia 26, mas eu entendo que a partir do momento que o governo manda, que o governador manda para essa casa essa sua mensagem, essa sua proposta de projeto de lei, é exatamente aqui que é o fórum para que a gente faça essa discussão do modo mais ampliado possível. Lá na MEMP a gente vai tratar dos outros assuntos, também desse, obviamente, quando vocês quiserem, mas temos outros assuntos, né, Ritinho, como você mesmo estava pedindo aqui, para que a gente pudesse conversar. Então, a gente quer fazer essa discussão, essa é a obrigação, nós não estamos aqui por favor. A obrigação de qualquer gestor público é exatamente estar sempre à disposição para que a gente possa conversar. E sempre lembrando que o nosso intuito é o mesmo. Nós podemos divergir na forma, mas o nosso objetivo é absolutamente o mesmo. Aqui, com você, Jerusa, como coordenador e representante do FASPEC, deputado Eliane Novaes, deputado Carlos Mano Marques, meu caro deputado líder, então, Sarto Nogueira, agradecer e dizer que estaremos, como eu falei, por obrigação, sempre à disposição, e essa orientação do governador Cid, para discutir não só esse assunto, mas todos os outros assuntos de mensagens que o governo mande para essa casa e que tem um impacto, obviamente, no dia a dia da vida dos servidores públicos, que são os grandes aliados do governo e do Estado na prestação de serviço à sociedade cearense. Muito obrigado a todos. Obrigado e parabéns. Secretário. Obrigado pela presença de todos vocês. Boa noite.